Meus queridos irmãos, amadas irmãs, bendito, louvado e adorado seja o nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu desejo que a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora esteja no seu coração, na sua família e com todas as pessoas que você ama. Meus queridos, fomos criados por Deus e para Deus, para viver numa amizade com Deus, numa comunhão com Deus. Santo Agostinho diz: criaste-nos para vós, Senhor, inquieto, vazio, triste, deprimido, estará o nosso coração até que ele repouse em vós. Abraão era um homem que tinha muitas ovelhas, muitos camelos, e Deus um dia pede a Abraão que ele faça um sacrifício. Ele tinha, mas o grande paixão dele, o grande amor era seu filho. Mas aquele filho cresceu tanto, chegou num terreno perigoso, onde era preciso arrancar aquele filho do primeiro lugar, voltar Deus, e aquele filho entra no seu devido lugar, depois de Deus, que eu ame profundamente toda a minha família, depois de Deus. E Abraão fez isso quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho, e ele vai com o coração despedaçado, fazer aquilo que Deus quer, mas quando ele vai sacrificar o filho, o anjo diz: não faça isso. Deus não quer que você sacrifique nada nem ninguém, Deus quer apenas que você volte seu filho para o devido lugar. Primeiro é Deus, depois sua esposa, filhos, etc. Tal. Primeiro é Deus. E Abraão, fazendo aquilo, Deus abençoa tanto Abraão, por causa dele colocar Deus em primeiro, os outros em segundo, que tudo que Abraão fazia era abençoado. Tudo dele era abençoado, por causa do seu amor a Deus. Nós costumamos que as coisas vão acontecendo na nossa vida, vão acontecendo, os negócios vão sendo abençoados, as coisas vão melhorando, e de repente você perde o foco, afasta de Deus. A gente vê no Evangelho Jesus mostrando isso para nós através de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem riquíssimo. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu, toda a vida dele, tudo era focado no dinheiro. E naquela época, o Império Romano, ele tinha muitas dificuldades, como hoje. O pessoal que trabalhava para o Império sempre ia fazer as cobranças, então falava: um para o imperador, dois para mim, um para o imperador, dois para mim, e fazia. E não tinha como, era difícil o imperador descobrir isso. Então eles arrumaram uma maneira de fazer isso, de maneira que o povo, os cobradores, o império era imenso, era o mundo todo daquela época. Então a maneira de conduzir era fazer o seguinte: eles combinavam, mandava fazer um estudo, um mapeamento da cidade, vamos supor lá do caso de Jericó, e os técnicos do imperador multiplicava, somava, via, aqui a possibilidade de cobrar o imposto de tanto por ano. E o imperador então chamava alguém conceituado ali e tal, e falava: eu quero te vender o direito de você cobrar o imposto aqui na região de Jericó. E fala: mas quanto que custa isso? Vamos dar um exemplo, vamos pôr um valor, 200 milhões. Você está louco? Onde eu vou arrumar 200 milhões? Não dou conta de comprar isso não. Não, você não vai me comprar. Você vai fazer o seguinte: você vai preparar a sua equipe e treina eles até o final do ano. Quando for dia 1º de janeiro, você começa o trabalho e você vai ganhar do Império Romano uma carta com direito de vida ou morte sobre as pessoas. Quem não pagar o imposto, você pode leiloar seus filhos, sua esposa, a própria pessoa, pode mandar matar, pode mandar fazer o que você quiser. Você tem direito sobre a pessoa. Se ela não pagou o imposto, você tem direito. Por isso que o cobrador de imposto era uma pessoa super odiado pelos judeus. Então, mas eu não tenho 200 milhões para te pagar, não. Você vai trabalhar do início do ano até o meio do ano, ali você já arrecadou a metade, você me dá 100 milhões, depois de junho até dezembro você me dá mais os 100 milhões, a outra metade do ano você me dá mais os 100 milhões, depois que você receber. E você vai ter o preço aqui de cada um, quanto que cada um pagou, o que passar disso aqui é seu, você pode cobrar o que você quiser. Então ele fechava. Então
toda a vida de Zaqueu era voltada a isso, mais dinheiro, tinha mansões às margens ali do Mar Negro, tinha mansões em tal lugar, tinha muitos rebanhos, muitos escravos, um homem riquíssimo. Toda a vida dele era focada nisso. Por isso ele não podia nem misturar no meio do povo. Se ele misturasse, eles cortavam o pescocinho dele. Mas ele estava ali, mas no fundo dele tinha alguma coisa que clamava por alguma coisa maior do que todo o dinheiro dele. E um dia ele vê falar sobre o tal jovem Galileu que estava passando ali por Jericó. E ele fica curioso, porque ele tinha visto falar que ele ressuscitava morto, que ele curava paralítico, leproso, cego, etc. E ele, aquele homem que estendia as mãos e o mar acalmava, que andava sobre... Ele ficou, eu quero ver esse homem. E ele sobe em cima de um sicômoro. Ali Jesus vinha passando com seus amigos. Quando Jesus vinha passando, Zaqueu ali de cima olhando. Dizem algumas pessoas que Zaqueu estava ali porque ele era baixinho, e se ele ficasse lá embaixo ele não enxergava. Outros falam que não, era mais do que isso. Se ele misturasse no meio do povo, o povo matava ele. Então cortava o pescocinho dele. Então ele tinha que ficar longe do alcance do povo para ele sobreviver. Tanto ódio que o pessoal tinha dele. Mas quando Jesus passa, ele vê Zaqueu lá em cima e fala: Zaqueu, desce daí, porque é preciso que eu hoje entre na sua casa, porque eu quero salvar não só você, Zaqueu, mas a sua esposa, seus filhos, toda a sua família. Eu? Você mesmo, Zaqueu. Mas eu mesmo? Eu sou o maior pecador. Você mesmo. Zaqueu pula dali, sai correndo e vai para a sua casa, encontrar com a sua esposa, seus filhos, e diz: sabe aquele homem e tal, o pessoal está tudo comentando, ele vem na nossa casa hoje. Como você convidou ele? Não estão nada preparado. Eu não convidei, ele se convidou. Ele disse: eu vou jantar na sua casa. Mas e qual a repercussão disso naquele meio? Está vendo? Eu falei que ele era um dos poderosos, está vendo? Em vez de almoçar na casa de uma pessoa pobre, de uma pessoa humilde aqui e tal, foi almoçar na casa do maior ladrão, assassino, covarde que tem aqui em Jericó, na casa de Zaqueu. Jesus, lendo os pensamentos deles, diz: quem precisa de médico é quem está doente. Um exemplo: você está indo por uma estrada, tem um acidente de carro, e lá na frente você chega e vai dar socorro, mas seu carro só cabe uma pessoa, não tem jeito de você levar duas. Você então tem uma pessoa que quebrou perna, tal, fratura exposta, coisa está muito feia, mas uma outra levou uma pancada na cabeça. Qual que você socorre primeiro? O da pancada na cabeça, que ele pode nem estar mostrando gravidade, mas de um segundo para outro ele pode morrer. Porque a sua situação talvez tenha uma hemorragia interna, alguma coisa, então não apareça. O outro, o risco dele morrer é menor. Naquela hora que Jesus passou, tinha uma porção de doente, todo mundo ali era doente, todo mundo precisava de Jesus, mas Zaqueu precisava mais. Zaqueu era o mais doente, e era ele o alvo de Jesus primeiro, o mais doente, o mais pecador, que precisava de Jesus primeiro. Vocês imaginam hoje, se Jesus está passando em Brasília num carro aberto e de repente todas aquelas pessoas, os maiores ladrões de Brasília ali, ele olha lá para cima e fala: eu vou jantar com você. O que é isso? Podia jantar lá na favela com os pobrezinhos, jantar com as carmelitas, jantar com os monges, mas vai jantar com aquele maior ladrão que sugou tudo do país, né? Era mais ou menos isso a situação de Zaqueu. E o pessoal vai falar: mas como ele? Mas é ele o doente mais grave, é ele aquele que precisa mais. E Jesus não veio para uma classe de pessoas, Jesus veio salvar a todos. Todos são alvos da misericórdia, da piedade de Deus. Nenhum é mais importante, merece mais do que o outro. Não, é como uma mãe que tem dois filhos, um está bom, o outro é doente. Qual que ela vai socorrer mais, dar mais atenção? Mais doente. Não é que ela ame mais, mas aquele precisa mais. Naquela hora ele precisa. Zaqueu, Jesus então falou para eles: o mais doente aqui é ele, eu vou atender ele primeiro. E foi jantar na sua casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu ficou estarrecido e disse: Senhor, eu fui um tolo, eu fui um tonto, que eu pensei que quanto mais dinheiro eu tivesse,
mais feliz eu seria. E hoje eu descobri uma coisa, Jesus, que todo o meu dinheiro não vale mais do que esterco diante do bem supremo que hoje eu encontrei, Jesus Cristo, meu Senhor. Todo o dinheiro do mundo não vale mais do que essa experiência, esse encontro com Jesus. Não importa, nós precisamos de Jesus. Naquela hora, Zaqueu foi um homem que tinha sempre em vista que o foco dele era o dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu serei. Mas o dia que ele encontra Jesus, ele vê o grande engano da vida dele. Ele vê como que aquilo tudo foi um grande engano. Eu preciso de Deus. Eu tenho necessidade de Deus. Vou dar a metade do que eu tenho para os pobres. Se eu tiver roubar alguém, vou devolver 4 vezes mais. Olha o foco dele, como que mudou. Tudo era para mim. Metade vou dar para os pobres. E todos que eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Porque ele descobriu que o dinheiro não pode ser o fim. O dinheiro é um meio para conseguir as coisas. Um meio para você pagar o seu plano de saúde. Um meio para você pagar a escola do menino. Um meio para comprar os remédios. Um meio para você consertar a sua casa que está muito estragada. Um meio para você trocar de carro. Um meio para você ajudar as pessoas, mas nunca um fim. Quando o dinheiro torna um fim na vida de uma pessoa, isso é negativo, isso é prejudicial para a pessoa. Dinheiro não pode ser um fim, o dinheiro é um meio. Por isso que Jesus fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você observa quando Jesus vai ensinando e observa no dia de hoje. Por que existe tráfico de droga? Por causa do dinheiro. Por que esse tráfico de droga, como eu coloquei a situação de Davi, que a ociosidade levou ele à cobiça, a cobiça levou ao adultério, o adultério levou à morte, ao assassinato. Também, quando você vê a pessoa, o traficante, ele vai passar aquilo para as pessoas, porque aquilo vai trazer ele mais dinheiro. E a pessoa que consome a droga, ele vai começar comprando, depois o preço vai subindo, depois ele começa a roubar do pai, da mãe, roubar as coisas em casa. Quando os pais fecham aquilo, ele começa a matar para conseguir, e mata às vezes a avó, mata pai, mata a mãe, mata os vizinhos, rouba dos vizinhos. Então, por quê? Aquela coisa vai levando a outra. Por quê? Tanta corrupção no nosso país. É a paixão pelo dinheiro. Não importa se a pessoa é um multimilionário, mas ele quer mais, 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 mais. Nunca chega. Você vê lá, foram 200 milhões na conta de ciclano, 50 e tantos milhões na conta do ciclano, tantos milhões de dólares na Suíça, nas Ilhas Caimãs, no Panamá. Então, tem tanto que não consegue gastar, mas ainda quer mais. É a sedução pelo dinheiro. Por que existe prostituição? Por causa do dinheiro, né? E você vê por que existe isso, tanta coisa, tanto egoísmo, por causa do dinheiro. O dinheiro seduz, gente. Em qualquer lugar, você vê hoje se funda igrejas, cria igrejas, fundei a igreja do fulano de tal. Por quê? Para conseguir dinheiro. Me dá tanto que você ganha mais tanto. Se você me der tanto, eu te garanto isso. Se você me der tanto, eu te garanto isso. A sedução pelo dinheiro. O dinheiro é um grande mal. Essa paixão pelo dinheiro. Você pode falar, o dinheiro é necessário, sim. Eu preciso daquele dinheiro como um meio. Mas quando ele torna um fim, ele estraga as pessoas. E por mais que você fale que não, o dinheiro ainda continua sendo um mal. Eu preciso dele, mas ele é um mal. Ele me é útil para isso, mas cuidado, porque ele continua sendo um mal. A hora que você descuidar, o dinheiro te engole. O dinheiro só pode ser um meio para você conseguir as coisas, nunca um fim. Meus queridos, fiquem com Deus, até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.